Seja muito bem-vindo, comandante. Mais uma aula do nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto. E agora a virada de chave número 30. E assim seguimos. São 70. Já estamos bem avançado, quase chegando na metade, comandante. E aí para você hoje, fim versus fase. E o que eu tenho para dizer a respeito dessas duas palavras, nesses dois conceitos, é que na verdade você tem que entender muito bem os dois. Digamos que eles são quase complementares, mas a gente já vai pegar um código importante agora. Então, vamos começar com a seguinte ideia. Fase é só uma etapa que você tem que passar para chegar no fim. Então, fase é uma, né? São várias fases que você tem que passar, mas fase é só uma etapa que você tem que passar, superar, resolver para chegar até um fim. E o fim é sempre melhor do que a fase. E aí você pode estar se perguntando aí, né? Mas Martinatti, como assim? A gente nunca, né, ficou pensando aí, ou todo mundo diz que você tem que aproveitar a jornada, o mais importante é a jornada do que o final. O grande segredo aqui, comandante, é ir na fonte das informações. Então, a própria Bíblia, lá em Eclesiastes 7:8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E aí, como eu falei, a gente está sempre trabalhando com conceitos. Então, dentro dessa comparação, né, dessa chave fim versus fase, o fim vai ser sempre melhor do que a fase. O grande lance é que nós fomos condicionados a ter medo do fim. Então, sempre que tem uma situação e chega no final, todo final também ele tem a conotação de ser um novo começo. E se você não tem nada planejado, se você não conhece os próximos passos, se você não tem alguma coisa muito bem definida, você simplesmente fica adiando o fim para não ter que passar por esse sofrimento, né? Para não ter que chegar em algum lugar desconhecido. Então, muitas vezes você prefere ficar preso, atrelado a alguma fase mal resolvida, né? Para não ter que chegar no fim. E aí, para dar um exemplo muito clássico aí, né? Por que o fim é sempre melhor do que a fase? O que você acha que é melhor, comandante? O começo de namoro ou o final de namoro? Então, depende de como você vai avaliar. Por quê? Porque se o final de namoro ele evoluiu bem, você vai para o noivado. Se ele evoluiu mal, você vai estar livre para um próximo aprendizado. O que é melhor, o começo do noivado ou o final do noivado? Que aí você vai estar esperando, né, o que eu vou dizer do casamento. Mas acabou o noivado, deu tudo certo, você vai então definitivamente aí para a união e vai consumar um casamento. E aí você me pergunta, mas o que é melhor, Martinatti? O começo do casamento ou o final do casamento? E aí é importante saber aonde estão baseados esses conceitos. Porque se a gente entende que esse exercício que a gente está vivendo aqui, essa vida material, né? E em outras chaves eu já falei que nós somos seres eternos, seres espirituais, vivendo uma experiência carnal. E quando você entende a essência dessa experiência, né, de provações, de restrições, porque a gente está preso a um corpo físico, né, com uma série de limitações aqui na terceira dimensão, o final de um casamento ungido, de um casamento do reino, vamos dizer assim, onde dois se tornam um, que é uma união sagrada,
ele vai ser através da morte. E se você entende o conceito de espiritualidade, de vida após a morte, melhor é a morte. Por quê? Porque você vai sair dessa condição. O grande lance é como você faz essa passagem, né? Mas não é o tema desse vídeo. Então vamos voltar aqui. Eu só queria que você entendesse. Melhor é o fim do que a fase que você está vivendo, né? Do que o começo das coisas. O grande lance, então, você tem medo desse final, justamente porque muitas vezes é desconhecido. E você tem medo de crises. Por quê? Porque as crises, elas testam exatamente a energia real que você está carregando. E aí, comandante, se você entender que toda crise é o antecessor da próxima fase, lembra que eu falei? A fase, né, é só uma etapa para chegar no final. Então, esse caminho, a gente vai andando de fase em fase. O grande lance é que quando você está prestes a mudar de fase, você vai ser testado. Você vai passar por uma crise. Só que assim, vamos melhorar essa história. Você vai passar por uma situação, por um desafio. Esse desafio, ele pode se apresentar no formato de uma crise se você não estiver preparado para ele. Por quê? Porque se você está preparado para ele, né, como o Pablo gosta de dizer, você vai comer essa crise com farinha. E ela não vai ser uma crise, vai ser simplesmente um desafio que você vence e você vai ingressar aí numa próxima fase, né, num próximo aprendizado. Então, toda crise ela vai anteceder a próxima fase. E a notícia boa em relação a esse conceito, a essa ideia, é que se hoje você está vivendo uma crise em algum dos aspectos da sua vida, isso não é o final. Ou seja, estar preso a uma crise tem a ver com a sua falta de energia de conseguir passar. Falta de energia em todos os sentidos. Pode ser falta de conhecimento. Essa falta de energia ela pode estar se manifestando na falta de conhecimento, na falta de atitude, na falta de ação, enfim. Falta alguma coisa que você tem que aprender, né? Algum aprendizado que você tem que passar para superar essa crise, para superar esse desafio e partir então para a próxima fase. Ou seja, o grande lance também é que você nunca vai conseguir sair de uma crise, porque na verdade a crise não sai de você. O que você tem que fazer é resolver a crise. Então, meu amigo comandante, se você assimilou bem essa chave, e aí você vira ela aí, a história é que você não está no final se você está vivendo uma crise. Por quê? O final tem a ver com o deleite, com a mudança de fase, né? Com o desfrute. E se você ficou preso aí, então o que você tem que fazer é investir toda a sua energia para conseguir superar essa crise e chegar pelo menos ao final dessa etapa, dessa fase e partir para a próxima, né? E tem uma ideia, né, que Salomão coloca lá nos livros da Bíblia, que é o seguinte: é na crise que você conhece o fraco. Justamente por quê? Porque o fraco, quando chega numa crise, ele cai. E aí, nessa crise, ele pode ter duas atitudes: ou ficar caindo, sofrendo, se vitimizando, ou tentar fugir dela, que significa, na verdade, abandonar essa fase de alguma forma. E aí, aquele aspecto da sua vida vai ficar travado até você conseguir se levantar, voltar lá e resolver. Então, se você caiu numa crise e você não consegue vencer, Salomão já está dizendo, porque você está fraco nos aspectos que são necessários para você vencer essa crise. E, obviamente, passar por uma crise, ela gera dor, mas a ideia de dor que se manifesta aí numa crise é justamente a dor do crescimento. Então, quando você vai lá, passa por esse sofrimento, passa por essa dor, no sentido de superar uma crise, ela te deixa mais forte. E esse é
o grande lance, né? Tem até uma história que a gente conta muito hoje, né? Com relação às fases que a gente passa nas nações, na economia, ou seja lá o que for, que diz que homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis, né, fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. E tempos difíceis fazem homens fortes. Ou seja, toda dor te leva a um crescimento quando você está disposto a encarar ela. E aí, o seu crescimento, a velocidade dele, a velocidade das suas conquistas, né, a capacidade de mudar de fase rápido, é a sua capacidade de assimilar essa dor e resolver os problemas que você está passando. E é justamente isso que significa mudar de fase. Mudar de fase significa prosperar. Mas tem gente que quer ser mais esperto do que o dono do jogo e resolve pular uma fase, achando que vai chegar mais rápido no final ou que não vai precisar enfrentar as crises que estão relacionadas a essa fase. E o que, que acontece? Na hora que você chega lá e vai entregar o seu exame, a sua prova, e vai passar pela sua formatura, né? Vamos colocar essa metáfora, quem vai avaliar vai ver que você pulou uma matéria na faculdade. E aí o que, que acontece? Você tem que voltar lá atrás, fazer os créditos que faltaram, superar todas as crises e aí você consegue passar de fase. Então pular uma fase fica sempre mais caro no final, comandante. Entendeu a ideia dessa chave? Então hoje, conversando um pouco mais perto aqui com você, fim versus fase. O fim é sempre melhor do que a fase. A fase é uma etapa para você chegar nesse final e toda a fase você vai enfrentar algum desafio. Esse desafio, ele é uma crise se você não estiver preparado para ele. E a crise revela o teu nível de energia. Se você estiver fraco, você cai. E aí você faz uma escolha. Ou você se levanta, se fortalece e vence, ou você fica caído. Ou também pode fugir e vai ficar travado nesse aspecto da sua vida. Pegou isso? Tá resumido para você, mas como eu gosto de fazer, fica aí então para você dar um print nessa tela com o nosso resumo, o slide 1, slide 2 e como não podia deixar de ser, as experiências propostas são duas e fica com essa aí, ó. Você tem então 8 minutos para escrever 8 coisas que você começou, mas pulou de fase ou abandonou. Então, 8 minutos é um tempo legal, porque você vai perceber que pelo menos 8 coisas você vai encontrar que você já entrou na sua vida e acabou abandonando em algum ponto. E o mais importante, você vai escolher uma dessas 8 coisas, vai voltar lá e vai resolver. 2 coisas você vai aprender, comandante. Primeiro, que fica muito mais caro, porque você já podia estar usufruindo do resultado, né, dos bônus, de ter passado por essa fase e por esse caminho, né? Você já podia ter atingido o final antes, então você já vai perceber que ficou mais caro. E segundo é que para vencer você vai ter que superar as crises que você não foi capaz de superar antes. E a segunda tarefa que fica para você, na verdade tarefa não, né? Experiência, que é o que a gente está usando, você vai parar de comparar a sua vida com a dos outros. Por quê? Porque cada pessoa está numa fase. Então, muitas vezes, a gente quer o mesmo resultado de alguém que está do nosso lado, só que a gente não percebeu que ele está numa fase diferente. Às vezes ele pode estar várias fases à frente ou vice-versa. Então, você simplesmente vai derrubar essa história de comparação, né? De que forma? Você vai encontrar pelo menos uma pessoa que você se compara, vai entender isso e na hora você vai desligar essa comparação para seguir na sua fase aí, sem ter que ficar pagando o pedágio para aquilo que você colocou em relação aos outros. É isso então, comandante. Estamos entendidos nessa chave 30 e
Já que você chegou até o final, a gente está num curso aberto aqui no YouTube, nesse momento pelo menos. Eu queria que você deixasse aí então o seu joinha. Não esquece, né, de deixar esse joinha que vai fazer esse vídeo e toda essa jornada ficar relevante e aparecer para muito mais pessoas. Compartilha aí com todos que você conhece. Pode ser que algumas pessoas vão gostar e talvez você ache que outras não vão gostar, mas deixa que elas escolham, né, a possibilidade de crescer aí através desse curso da Jornada SAF. E se você não é inscrito no canal, se você está chegando agora, se inscreve aí que ainda tem muita chave para a gente virar junto e para você conseguir atingir a sua prosperidade e começar a escolher muitos frutos de riqueza. Estamos entendidos, comandante? Então, mais uma vez, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a dica de sempre. Vai cuidar da sua vida, comandante. Vamos para o final. Vamos vencer todas essas fases aí. Fui!